tenho a honra, senhoras e senhores, de receber um cara que respira música, entende do riscado, que é uma expressão que ele usa muito e eu adoro, e tem muito a compartilhar. Márcio Grings, seja muito bem-vindo, meu velho. Pô, são barato aqui para fazer esse tipo de programa, né? Já acompanhei alguns assim, com o nosso amigo Romero. A proposta é muito bacana, né? Porque a gente tem esse lance de conversar sobre música, vamos dizer assim, olho no olho, né? Para falar de como essa experiência da música para nós é algo muito sério, né? Eu sempre digo para isso, toda a minha relação com claro que música como Deu uma travada. Como a gente usa a música como instrumento para, vamos dizer assim, de aditivo nas nossas vidas, né? Mas para mim a música é sempre um assunto muito sério. Eu costumo dizer que eu estou fazendo 40 anos, eu sempre digo isso, 40 anos realmente de um cara que vive a música todos os dias, porque foi em 85 que a minha relação se estreitou pra caramba, assim, eu tinha 14 anos. Sim. Faria 15 naquele ano. Foi o ano do Rock in Rio, foi o ano que o rock brasileiro de alguma forma também deu um pulo, deu um salto ali, né? Que os shows começaram a vir depois. Rock in Rio abriu a porta, a gente começou a ter a revista Bis surgiu, tem um monte de acontecimentos bacanas nesse ano e muitos bons álbuns lançados. Então, para mim, é emblemático 40 anos depois estar aqui falando sobre música e falando de preferências, né, cara? E aquele que eu te disse, né, Sal, quando tu me falou para escolher os 5 álbuns, foi uma relação totalmente intuitiva, afetiva e desse momento agora, assim, pensando até nesse tom meio de efeméride, 40 anos, aqueles discos que mexeram comigo, que são significativos, enfim, é isso. Não, perfeito, perfeito. É isso, galera. Então, assim, antes de mergulharmos aqui nos álbuns do Márcio Grings, eu queria perguntar para vocês, qual os seus discos do coração, né? Conta aqui nos comentários pra gente, deixa aqui registrado no chat e tudo. E para o Márcio, até para a gente saber, o Romero teve os critérios dele, o Heitor Pitombo também, o Gustavo. Como foi para você, Grings, escolher esses 5 discos? Foi fácil? Bateu uma crise existencial ali de deixar alguns de fora e tudo? Não é difícil. Na verdade, eu falei para ti, né? Eu puxei do momento, por exemplo, eu tenho que falar da minha relação de alguma forma com o rock brasileiro, né? Porque foi um disco que poderia estar aqui, por exemplo, foi o primeiro álbum do Ira. Foi um disco que eu como diria um amigo meu, eu comi com farofa ali nos anos 80, né? Ouvi muito aquele primeiro álbum do Ira. Mas, de alguma forma, eu trouxe outro disco, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, que também é muito importante para esse cara que começou a ouvir música ali nos anos 80, porque tem um significado, principalmente para nós aqui do Rio Grande do Sul, né? E aí, dessa lista, Sal, eu trouxe 2 discos que são assim, ó. Quem me conhece é o clichê do clichê dos meus gostos musicais, mas são álbuns que são significativos para mim, né? Sim. Assim como eu também trouxe um disco que foi um disco que me deu uma patada na época, assim como Rock and Roll, né? Uma banda que não era uma banda, vamos dizer assim, do mainstream, mas uma banda que me bagunçou um pouco, assim, que me fez olhar pro rock de uma outra maneira. E o outro desses discos é um disco que não tem nada a ver com rock and roll, que tem a ver com que é um disco que eu conheci, eu acho que acredito que é uns 13, 14 anos atrás, foi no início desse século aí, e de um cara que eu gosto demais, mas que eu não conhecia esse álbum. Eu chamo de um álbum apócrifo dele, porque é um álbum desconhecido, foi um álbum que foi um fracasso, e com o passar dos anos as pessoas começaram a entender esse disco de outra maneira, e hoje ele é um álbum de cabeceira, por exemplo, do Elvis Costello, do Nick Cave, ou seja, ele acabou influenciando esses artistas com esse álbum, que é um fracasso desse artista, mas que o tempo às vezes mostra que esse fracasso não é tão fracasso assim, né? Que tem muitos adjetivos. Se tornou coach. Antes de você apresentar seu primeiro álbum, eu quero dizer para a galera que as camisetas amarrotadas desse jeito tem um bairro no sul de Milão que a galera tá usando assim direto. É moda, é tendência. Daí eu tô copiando, por isso que ela tá meio amarrotadinha assim, entendeu? Tá bom. Pra galera achar que eu simplesmente sou relaxado e tô fazendo live com camiseta amarrotada. Não, isso é tendência num bairro específico de Milão, mas depois vai ganhar o mundo. Márcio Grings, Sem Mistérios, seu primeiro disco. O meu primeiro disco é de um cara que eu tive o prazer de
conhecer pessoalmente, de trocar informações pelo WhatsApp, a gente conversou bastante, produzi um show dele em Santa Maria, já entregando o jogo para quem me conhece, escrevi muito sobre ele, refleti muito, ele teve discos transformadores na minha vida, mas eu não estou trazendo um desses discos transformadores, na verdade, que é o que bateu mais forte lá no final dos 90, mas eu estou trazendo um disco dos anos 80. Por quê? Porque nos anos 80, aquela história do garoto que começa a ouvir música, que assiste um show de lançamento de um álbum que tu tá ouvindo, cara, é como se eu estivesse fazendo parte daquilo tudo, né? Isso é bacana, né? Ou seja, o disco sai, tá na propaganda na TV, vem um show na minha cidade, eu assisto o show, vejo o artista de perto, tenho essa sensação de poder ser um dos, vamos dizer assim, um daqueles que pode dizer, estive aqui, vi o show, vi a turnê, né? Por mais que isso seja reduzido ao estado do Rio Grande do Sul, né? No caso desse artista. Mas a gente fez uma live com ele aqui, inclusive, né, Sal? E o saudoso artista, um dos mais importantes do estado, eu acho que às vezes as pessoas precisam desaparecer para ter esse entendimento. No caso do Bebeto Alves, muita gente já sabia o calibre do Bebeto, né? Muita gente sabia, muita gente entendia isso. Um cara completamente, como diz, a definição está no comentário dele, é peripatético, né? Que imprevisível, que não parava, que sempre morou nos Estados Unidos, teve também uma temporada no Sudeste, morou no Rio, voltou para Porto Alegre, ele é de Uruguaiana, da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde eu estou falando agora, inclusive, e o disco que eu tenho para apresentar é o Pegadas, que é de 1987, gravado ao vivo no saudoso Porto de Elis, cara, um disco que eu me lembro que quando saiu Pegadas, nas pegadas das minhas botas pelas ruas de Porto Alegre, é assim que diz a música, não tinha como não se identificar, não sentir, não achar que esse barro, essa lama que estava naquelas botas era a mesma lama que eu caminhava em Santa Maria, né, cara? Então, tipo, e vi o show, esse show passou por Santa Maria, e ele tem algumas músicas que eu gosto muito, o Sal. É um disco que tem MPB, vamos dizer assim, porque a música, por exemplo, Beirute, que é uma música que também fala daquele contexto da época ali, né? De Guerra Fria, de os Estados Unidos contra o Oriente Médio, aquela coisa toda. Fala sobre a guerra, a gente continua falando sobre guerra ainda, né? As guerras continuam aí. E essa música do Bebeto é muito, 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 muito pertinente para esse momento, Beirute. É uma música que tem uma das músicas mais. É um disco que tem uma das músicas mais conhecidas do Bebeto, que é o Depois da Chuva, que é absurdamente um reggae matador, sensacional. Tem a música Pegadas, que eu já falei aí, que é um hino de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, um hino do Bebeto, né? Tem uma música que eu adoro, cara, que é só voz e violão, chamada Sobreviventes, que é um poema absurdamente lindo, e mostra que o Bebeto era um cara que assim, né? Ele se resolvia só voz e violão, mas ele conseguia também tocar à frente de uma banda como se fosse uma banda numa linhagem de rock and roll, como esse disco tem em alguns momentos. Ele pode soar reggae, muito fidedigno, ele pode soar o artista voz e violão, extremamente no lugar, aquela coisa do artista tem um ponto de vista, ele tem um ponto de vista muito definido, as letras são extremamente poéticas. É um disco, como eu digo, que ele nos traz abre muitas janelas, não é um disco que escolhe um caminho, uma linhagem, não, ele vem MPB, ele vem um reggae, ele vem uma coisa com a temática dos anos 80 ali, traz um violão ovation, traz uma guitarra com um timbre mais setentista, traz um reggae que soa muito fidedigno às origens do reggae. Por isso o Pegadas para mim é um disco que eu vi o show, eu vi a propaganda na TV, eu comprei o disco, eu tenho ele autografado pelo Bebeto aí, ó. Olha aqui. Que bacana. Que demais, sensacional. E como é que ele entrou na sua vida, Márcia? Assim, tem alguma história marcante envolvendo você e o álbum, assim, esse disco? Sim. Tudo, cara, o disco estava na TV, né, na verdade, assim, como eu digo, ele tinha propaganda na TV, ele saiu pela Continental, mas era RBS Discos, foi lançado. Legal. Era um selo que o Patinete, saudoso Patinete, que faleceu agora, final do ano passado, que foi o produtor da primeiro produtor da Elis Regina, também produziu esse disco do Bebeto, um cara que tem uma forte atuação aqui no Sul, né? Quem deu o apelido de Patinete, inclusive, para ele, foi a própria Elis, né? E olha,
Quando a Elis dá um apelido desse, porque, tipo assim, parece que eles dançaram alguma vez e ela disse que ele parecia que tinha uns patinetes, né? Não tinha pés, que ele deslizava, né? Sim. Enfim. E esse disco é na minha vida, porque um grande amigo meu na época, que era o Gustavo Toniolo, ainda somos amigos, meu amigo mais antigo, fomos colegas na segunda série do primeiro grau, ou seja, aos 6, 7 anos ali. E depois ele se tornou meu vizinho e ele comprou esse disco. Eu me lembro que cheguei uma tarde na casa dele, ele botou para tocar esse disco. E Pegadas tocava no rádio, né? Pegadas era uma música que tava, tipo assim, rolando pra caramba. Depois da chuva também rolou no rádio, no Rio Grande do Sul. E eu me lembro que eu ouvi esse disco primeiramente lá. Eu acho que acredito que uns 6 ou 7 anos depois eu comprei meu exemplar, né? Um disco que eu ouvi muito. Eu tive, apesar do disco ser do Gustavo, teve muito tempo na minha casa, fiz aquelas fitas cassetes. Então é um disco que me lembra do Márcio ali do final dos anos 80, daquela minha turma, da rapaziada, que era o som que a gente ouvia, curtia, estava no rádio, estava na TV, estava no toca-discos, ou seja, é um disco que mora no meu coração, amo demais esse disco e recomendo as pessoas a procurarem. Eu não sei se ele está no Spotify, viu, Sal? É um disco talvez. Vou dar uma procurada. Eu sei que ele possivelmente seja relançado algum dia, merece, inclusive, mas é um disco fabuloso. E o Bebeto é um cara assim, ó. Se você conhece o Pegadas, não conhece nenhum disco do Bebeto, porque os discos são totalmente diferentes dos outros, né? Essa fórmula que ele usou aqui, ele nunca mais repetiria, né? Nunca mais repetiria. E é um disco que conversa muito com aquele período ali, 86 e 87, né? Pode crer. Você comentou de algumas faixas, né, importantes, que você acha importante para o disco e tudo. Isso é legal, né, para a galera que está assistindo a gente aqui conhecer e tudo. Mas qual música desse álbum mais te pega ali? Tem uma que você considera essencial? Tem. Muita frequência eu pego esse disco e coloco na faixa Sobreviventes, que é uma música que o Bebeto toca só ele e o violão, e ele conta a experiência dele ter morado nos Estados Unidos e a saudade que ele sentiu do Brasil, das coisas dele, dos amigos. Cara, essa é uma música que para ti, por exemplo, só para muitos dos que estão ouvindo e vendo essa live, toda vez que todo mundo já se sentiu estrangeiro alguma vez, um forasteiro na vida, né? Essa música fala sobre isso, né? Sobre alguém que olha vamos dizer assim, pro desconhecido de uma forma meio como um voyeur, um cara que faz uma leitura poética sobre a vida, que sente saudade de um lugar em que ele chamou de casa, e que ele, de alguma forma, apanhou naquele lugar, mas ele tentou achar um outro lugar, mas aquele lugar não era o que ele sonhava, e ele volta para casa de novo. Ou seja, eu estou fazendo uma alegoria para dizer dessa música que muitas vezes eu peguei o disco, botei ela e toquei para tocar 2, 3 vezes. É uma música que a letra mexe muito comigo. Então, assim, ó, vou fazer a propaganda de novo aqui, ó. Bebeto Alves, Pegadas. Eu sei que essa live, o teu canal, Sal, ele vai para todo o Brasil, né? Vai. Eu sempre digo isso. O Bebeto, ele merece ser conhecido por todo o Brasil. Muita gente não conhece o trabalho do Bebeto Alves, então eu sou um cara que sempre que posso trago os discos do Bebeto para falar. E o Pegadas é um dos discos símbolo desse artista incrível, peripatético, intenso, poético e genial que o Rio Grande do Sul nos deu, nascendo em Uruguaiana, morou um tempo em Porto Alegre, morou no Rio, teve experiência lá fora, mas é um cara que, esse disco aqui para mim simboliza muito esse artista único, singular do Rio Grande do Sul, chamado Bebeto Alves, Pegadas, de 1987. E o Bebeto até filho fazia bem. A gente não pode esquecer disso. Exatamente. Diz quem é a filha dele, hein? Completo. Nossa querida Mel Lisboa. Exatamente. Muito bom. Que legal, que legal. Bebeto realmente ele merece isso que você fala, assim, sabe? É mais reconhecimento no país. E porque é um cara, eu que já morei no Rio Grande do Sul, a gente estava falando isso antes, que influenciou gerações de músicos no Rio Grande do Sul, sabe? Então, assim... Muito, aqui, ó. Você não pode subestimar uma coisa que tem esse poder, né? Uma pessoa que cria arte que influencia outros artistas, né, Márcio? Olha só, aqui na live nós temos ali o Oli, eu vi que deixou um comentário, o Oli que sempre tá assistindo as lives aqui, meu amigo lá de Porto Alegre. Oli, semana que vem tá em Porto Alegre, vamos se ver. Olha só, o Oli tocou com o Bebeto, o Oli e o Oli é influenciado pelo Bebeto, sempre citou isso, né? É uma das influências dele, né? Porque o Bebeto foi um dos primeiros a misturar a milonga com o rock and roll, com o pop, né? E o Oli tem um trabalho de milonga blues aí também muito forte, né? Então o Oli é o símbolo dessa frutificação do trabalho do Bebeto.
E o que a Vanessa está falando aqui, que ela ficou sem ar, né? Pô, que legal isso, né? Com 12 anos, ter essa experiência de ver o Bebeto. Eu vou dizer o seguinte, ó. Um dos shows que mais me marcou do Bebeto, o que mais me marcou, na verdade, foi um show em 2015, em agosto de 2015, em Santa Maria, o show que eu produzi do Bebeto, Mandando Lenha. E eu sempre digo o seguinte, eu chorei em 3 shows na minha vida. Eu já falei isso aqui em alguma live, vou falar de novo. Eu chorei no show do Elton John, em 2013, estádio de Zequinha. Eu chorei no Paul McCartney, em 2010, no estádio do Beira-Rio. E chorei no centro de eventos do Hotel Itaimbé, em Santa Maria, no show do Mandando Lenha, que é outro disco que alguma vez a gente vai falar aqui, Sal. Esse disco merece uma live também. Vamos que foi o show do Bebeto e um show que eu tive a honra de produzir em Santa Maria, que foi realmente assim um momento. Quem quiser conferir lá no meu canal no YouTube, Márcio Grings, lá tem, no Memorabilia também tem alguns vídeos dessa apresentação. Demais. Então, é muito legal poder ter falado desse disco. E aqui o Cauê tá dizendo que infelizmente o álbum não tá no Spotify. O Bebeto, infelizmente, faleceu fazem 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e pouco, e o trabalho dele no Spotify tem muitos discos que estão faltando, mas se procurar no YouTube, encontra lá o Pegadas de 87, vale a pena dar uma conferida.